noite, salve, salve galera, bem-vindos. Estamos aqui na estreia oficial hoje. Esse é o programa Cannabis na Rádio Hemp, todas as segundas-feiras às 19h, hoje excepcionalmente às 19h20, porque trazemos hoje um convidado ilustríssimo, enfim, para uma conversa aqui, um bate-papo franco, aberto sobre cannabis, como vocês já estão acostumados. Eu sou Ricardo Amorim, sou jornalista, e hoje, enfim, nós vamos falar aqui sobre um livro, uma obra recém-lançada, tá? Desse ano aqui, tá fresquinho, acabou de sair do prelo, tá? Vou mostrar. E aí nossa produção já vai colocar o autor aqui, que é o Emílio Figueiredo, todo mundo aí da turma que conhece o assunto, que conhece cannabis e que estuda e que presta atenção no mercado, conhece o Emílio, que é uma referência, né? Enfim, nesse assunto, lançando esse livro agora. Emílio já está aí. Emílio, salve, boa noite. Obrigado pela presença, uma honra ter você aqui, estreando o programa aí, sendo o meu primeiro entrevistado. É uma alegria ter você aqui, que, pô, eu espero que o nosso papo aí, eu tenho certeza que vai ser de altíssimo nível. Boa noite, Ricardo. Pô, é uma satisfação para mim estar aqui na estreia do seu programa na Rádio Hemp. Amarradão, vamos nessa, vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Então, galera, pô, eu recebi, olha só que bacana, né, cara? Esse livro aqui, imagina, o meu pai encontrou na internet, achou bacana, comprou para mim e mandou entregar aqui em casa. Aí, pô, na hora que eu recebi, comecei a ler, pô, me amarrei e falei, cara, nada mais justo do que convidar o Emílio para um primeiro papo, porque, pô, o livro é sensacional, né? É parte de uma adaptação aí, não numa linguagem acadêmica, mas é a dissertação de mestrado do Emílio, né? E conta como, né, eu acho que isso é o mais legal, né? Como a atuação dos advogados no Brasil vem criando ali, como eles chamam, uma nova verdade legal para cannabis no Brasil, né? Eu gostei muito desse termo, né, Emílio? Eu queria que você, enfim, começasse com ele, assim, e a gente vai voltar lá para trás, né? Porque eu acho que uma outra coisa, vou até emendar num outro assunto que eu achei muito bacana, que foi a evolução, né, da atuação dos advogados. Né? Você diz lá que o cara, pô, há décadas tinha aquela turma que eram os criminalistas que defendiam ali os caras acusados de tráfico, de uso, etc. e tal. Daí passou a ter uma galera mais ativista, já brigando ali, vamos dizer, numa coisa mais ativista para mudar a legislação, para mudar o entendimento, né, trazer uma nova verdade, né, legal, aí como você chama. E aí, por fim, o direito à saúde, né, que entra uma nova leva de advogados que, quando, né, o Brasil reconhece o direito à cannabis medicinal, o direito à saúde, né, tá na Constituição, essa nova turma de advogados passa a fazer muita diferença aí, lutando por associações, pacientes, etc. Né? Então, queria que você começasse aí dando um panorama geral aí do trabalho, que eu acabei de ler hoje à tarde e, pô, fiquei também feliz aí, altas histórias. A gente vai contar essas histórias aqui. Então, Ricardo, essa questão da produção da verdade legal, né, começa lá com Foucault, né, que é a questão de como que a verdade é produzida, e aí tem a questão da produção da verdade legal, né, como que é a produção da verdade dentro de um processo, né, e aí entra muito o coordenador do instituto que eu sou vinculado, né, o Roberto Cante de Lima, que faleceu esse ano, há alguns meses. E aí ele explicava, né, como que o processo judicial, mas não só o processo judicial, primeiro o inquérito policial, como que o inquérito policial é uma forma de produzir a verdade, como a polícia diz o que é verdade, e depois como o judiciário diz o que é verdade, né? Então essa questão da produção da verdade legal é muito interessante, mas não é uma ideia minha, tá? Começa lá com Foucault, né? E aí tem muitos autores, muitos acadêmicos, né? muitas referências trabalham essa ideia aqui no Brasil, cada um no seu campo, mas é isso, como que algo é feito para se tornar verdade. E aí, assim, acho que você já fez um bom resumo aí do livro, né? Quando eu comecei a advogar com cannabis, foi muito estranho, porque eu vim do direito civil, né? Eu não sou criminalista, eu sou um civilista que em determinado momento da minha vida comecei a plantar maconha em casa e eu queria entender qual que eram as consequências para mim, o que poderia acontecer comigo eu plantando para o meu consumo, né? Eu não produzia para outras pessoas, produzia tão somente para mim. Eu sabia que tinha uma diferença ali na lei entre quem é consumidor e quem é comerciante, né? E então eu fui começar a entender essa história.
E naquele momento só existiam criminalistas mesmo, né? Os advogados que lidavam com a questão da maconha, da cannabis aqui no Brasil, eram os advogados criminalistas. E em determinado momento, e aí acho que esse é uma das contribuições do livro, em determinado momento os advogados saem da defesa e passam para a demanda. Né? A primeira demanda envolvendo o cannabis é o direito de a gente poder falar maconha, né? Porque você defender publicamente, né? Na verdade, você criticar a proibição publicamente, defender a legalização publicamente, você poderia ser considerado praticante da apologia ou da incitação ao crime. Então, ao crime, né? Uma das primeiras demandas envolvendo a cannabis, uma das primeiras lutas foi para a gente poder falar publicamente, né? Seja criticando a proibição, seja propondo a legalização, e depois vem realmente o uso medicinal, né? Que aí realmente há uma série de demandas, né? A questão de como que a saúde é impactada pelo uso da cannabis enquanto uma ferramenta terapêutica, e isso também muda a postura da advocacia. Então, essa transição aí é bem interessante. Não, pois é, você falou disso e outra coisa que eu não conhecia, essa coisa, né, da produção da verdade legal, e eu acho que ela vai evoluindo, né? Eu acho que o bacana do livro é que ele traz você consegue acompanhar a própria justiça, né, os próprios juízes e eventualmente até o Ministério Público mudar o seu entendimento, né, por meio da atuação desses advogados, né, seja o criminalista, seja o ativista, ou seja o do direito à saúde, né, para a gente ficar nesses três tipos, eles não são únicos, mas foi bem, né, diferenciado ali. Você começa a ver que, né, gerar jurisprudência e ver quais são os argumentos, né, eu gosto muito das estratégias, né, tem, acho que é o Wallace, né, você não usa os nomes reais dos advogados, né. Não posso usar, a metodologia da etnografia é justamente a gente esconder, né, não divulgar o nome real das pessoas. Sim, não personalizar, mas e o cara vai dizendo ali, não, eu já percebo como é que é aquele promotor, eu já percebo como é que é aquele juiz, já vi uma decisão anterior do cara, quer dizer, tem uma estratégia ali, né, para voltar, né, de novo nessa coisa da produção da verdade legal, que foi assim, uma coisa de protagonismo dos advogados, né, quer dizer, não foi a justiça que resolveu rever, não foi o Ministério Público que resolveu estudar, não foi o legislativo que resolveu mudar a legislação, foram os advogados provocando a justiça e empurrando, né, esses limites, né? Não é isso? Sim, né? Realmente, os advogados a partir de um caso concreto, né? Eu acho que isso que também é interessante. O advogado sempre depende de mais alguém. Advogado não trabalha sozinho, né? Advogado é aquele que fala por outro, né? O significado da palavra advogado é aquele que fala por outro. Então, assim, a gente precisava de alguém para a gente falar por quem, né? Até, por exemplo, a tese jurídica do habeas corpus, o Wallace já vinha falando na minha cabeça desde 2010. Desde 2010 ele ficava falando, tem que entrar com habeas corpus, tem que entrar com habeas corpus. Mas não tinha caso concreto. Não tinha caso concreto. Aquilo dali era um exercício mental que ficava sendo feito ali nos almoços no centro do Rio de Janeiro, mas que não era não tinha algo para alguém para a gente entrar. Era uma tese possível, não estava aplicada ainda. Era uma tese em abstrato. Quando surgem os primeiros casos, né? E aí, primeiro caso, inclusive, é a do Wallace, porque a gente pensou assim, cara, é um negócio super arriscado. Chegar, bater na porta do juiz e falar assim, ó, meu cliente está plantando maconha em casa para fins medicinais. Pô, né, o negócio tinha... isso é final de 2016, né? A cannabis medicinal, a demanda pela cannabis medicinal surge ali finzinho de 2013, 2014, o negócio ainda fica meio polêmico, meio, né, sem muita consistência. Em 2015 ganha uma consistência e a gente está entrando com os habeas corpus já em 2016. Então, assim, não tinha ainda, né, esse posicionamento da opinião pública formado, onde que todo mundo já conhece a cannabis enquanto um remédio e tudo mais. Era algo extremamente arriscado. Hoje todo mundo fala de entra com habeas corpus, é facinho, entra aí com habeas corpus, é mole, é tranquilo. Hoje parece, né, trivial. E nunca foi, hoje, né? Não é hoje e muito menos naquela época. Era um ato de muita coragem, né? É mais um elemento também de contribuição desse trabalho, como que os advogados têm a coragem de bater na porta do juiz e falar assim, meu cliente está
plantando maconha, mas ele não é criminoso, não. Não pode ser considerado criminoso. Ele é uma pessoa doente que se trata com essa planta. Isso pode parecer muito normal hoje, que já tem, pelo menos nas minhas contas, a gente deve estar batendo aí 8 mil decisões favoráveis. Cresceu muito, cara. De habeas corpus. Cresceu muito. Quando eu comecei a acompanhar isso, era coisa de. Você não contava em 50, mais ou menos, cara. Você está falando já então, de. Aquela vez que a gente se encontrou em São Paulo foi antes da pandemia, que dali acho que era final de 2019 ou início de 2020. Isso. A gente estava a gente estava por volta de 40 decisões, era isso aí mesmo. Quando a pandemia entra, a gente está batendo 100 decisões em abril de 2020, mas a gente bate 100 decisões favoráveis. Mas isso, na pandemia, o negócio explodiu. E hoje, assim, são dezenas de decisões novas por dia. Não, isso é uma coisa que você fala também, né? Que a evolução dessa atuação do advogado, do cara ser, né, insurgente ou estratégico, né? Do cara, né? E o Wallace foi o cara que botou a cara, né? Porque ele falou, cara, eu não vou botar o meu cliente, vou eu mesmo, né? Porque você bate na porta da justiça, que você falou, né? Porque o cara que ingressava no sistema judicial, vamos dizer, o usuário ou o comerciante, ele era inserido, né? Você coloca isso no trabalho, né? Ele era inserido na justiça, você ia lá o advogado atuar quando ele já tinha sido colocado. No caso do paciente ou do cultivador para fins medicinais, ele se insere, ele bate na porta, né? Quer dizer, isso é um ato de coragem, mas que no final se provou correto, né? Sim, que é o lance do entrar na justiça. Meu orientador, né, o Frederico Policarpo, que é o meu orientador, ele ficava na minha cabeça assim, cara, porra, eu vou entrevistar as pessoas e falam assim, vou entrar na justiça. Que porra é essa de entrar na justiça? E como é que quem é flagrado no crime entra na justiça? Ele não entra na justiça, pegam ele e jogam na justiça, né? Ele é entrado na justiça, ele é passivo, né? Ele é passivo naquele momento do entrar na justiça, não é algo ativo. E aí tem essa virada onde realmente, em determinados casos, passa a ter uma atitude ativa, né, de chegar e entrar na justiça mesmo, lutando pelo direito de cultivar cannabis para fins medicinais. Certo. E aí isso demandou, né, como no livro explica também, aí eu queria que você pode ficar à vontade para se estender sobre isso, porque eu acho que esse é um dos pontos, acho que fundamentais, né, que a gente falou aqui da estratégia, do cara entrar e falar e dizer, né, quer dizer, o cara entra também, ele não entra desguarnecido, né, quer dizer, muitos advogados ali contam, eu tive que estudar botânica para estudar sobre a planta, eu tive que estudar filosofia, referências internacionais, quer dizer, os caras, o advogado começou a ter que, né, para convencer, né, para mudar essa verdade, né, essa verdade legal, ele teve que se preparar, né? Isso aí já começou antes até de ter, porque eu e o Wallace, antes da gente trabalhar com a habeas corpus, a gente trabalhava nas defesas dos cultivadores, né? Eu e ele, a gente atuou em dezenas de defesas de cultivadores entre 2010 e 2016, assim, até entrar o primeiro habeas corpus, a gente pegou muito, assim, a gente era chamado no Brasil inteiro para ajudar em defesas e tudo mais, e a gente, e nem eu nem o Wallace somos criminalistas, mas a gente começou a entender que a argumentação jurídica para condenar os cultivadores de cannabis era meramente a questão da lei. Plantou maconha é crime, né? Tá preso, está condenado, é traficante. E a gente começou, então, a levar algumas informações científicas sobre a maconha. Para começar, é macho e fêmea. Tem a floração, entendeu? Como que o cara, macho é crime impossível, né? Eu acho que o Wallace explica isso. O primeiro caso tem que o uma Wallace história lá sobre isso, né? Falou, doutor, essa planta é macho, não dá para fazer nada com ela. É igual assaltar um banco com palito de dente, com uma faca de manteiga. Isso não consegue, é impossível plantar uma planta macho e chegar a um efeito alterador da consciência, entendeu? E aí, então, assim, antes do habeas corpus, a gente já estava fazendo esse debate científico sobre a maconha nos processos judiciais enquanto defesa, né? Outro exemplo são as sementes. Eu fui aprender o que é uma semente de maconha.
né? Pô, a semente de maconha não tem THC, né? Não tem, ali é praticamente aminoácidos, gorduras e tudo mais, né? Não tem, né? Não tem princípio ativo, né? Aí fui entender o conceito de insumo, de matéria-prima, né? Para poder debater isso em processo judicial. Processo de semente, eu e o Wallace pegamos mais de 2.000 casos né, que a gente, pelo menos 1,5 a gente respondeu, né? Então, assim, a gente se apropriou, né, como a gente escreve aí, né, a gente se apropriou de saberes de outras disciplinas, né, e aí muito da agronomia, da farmácia, da medicina, da biologia, mas também, né, e assim, isso, né, agora no doutorado, meu orientador está muito no meu pé, que ele quer entender o quanto o fato de eu e o Wallace sermos growers influenciou nessa porra toda. Entendeu? Tá. O fato da gente ser cultivador, e cultivador, quem sabe que é pau para toda obra, né? O cara sabe de hidráulica, eletricidade, biologia, farmácia, né? Porque quando estoura um cano, o cara não pode chamar o bombeiro para ir lá consertar. Quando tem um curto, ele não pode chamar o eletricista, porque, né, o cultivo está ali bombando, ele precisa manter a discrição dele. Então, o cultivador já é um sujeito que ele tem essa pegada de fazer de tudo, né? E aí, como que a gente leva isso para o direito e consegue levar uma outra perspectiva? Cara, beleza, na lei está proibido, mas como que vai proibir se o cara nem floriu, não tem nem bud? Como o cara vai ser criminoso porque plantou uma planta, um ato da natureza? Então a gente começa esses debates e a gente começa também a soltar muito grower, né? A gente conseguiu grandes resultados, né? Acho que pela primeira vez em muito tempo os cultivadores de maconha, né, os cultivadores domésticos de maconha passaram a ter uma defesa que não fosse, não, é viciado, não, planta maconha porque é viciado, porque, entendeu? Era uma outra pegada. E no caso das sementes de maconha foi mais interessante ainda, porque a gente entrou com o que a gente chama aí no livro de defesa afirmativa. Enquanto todo mundo que importava semente de maconha chegava lá e dizia, não fui eu que importei, não sei de quem que é, achando que a polícia é otária, achando que a polícia é otária, a gente chegava lá, não, importei mesmo, mas importei porque eu não quero participar da violência da proibição, do ciclo violento imposto pela proibição, não quero que meu dinheiro vá para compra de armas que vai para a violência. E aí isso também começa a mudar. Acabou que esse argumento não foi o argumento fundamental lá em cima, né? Lá em cima o que vigorou, né, nos tribunais superiores, quando eu falei em cima são os tribunais superiores, é o fato de a semente não ser droga, não ser insumo, não ser matéria-prima, e quando importada em pequena quantidade não tem alcance suficiente para configurar um crime de contrabando. Então, a gente tentou inovar e se aproveitar desses outros saberes para fazer a coisa acontecer. E aí hoje o habeas corpus é isso. O habeas corpus não tem como fazer uma petição de habeas corpus de cultivo de cannabis sem descrever o quadro clínico do paciente, sem descrever como se dá o cultivo do paciente, né? Então, e tem que estar pronto, porque se for despachar com o magistrado e o magistrado perguntar, interessante, eu tenho outro caso aqui que, mesma doença, só que tem a metade do número de plantas. Se o advogado não souber explicar muito bem, né, diante do juiz por que aquela quantidade de plantas, ele vai ficar vendido e vai perder o processo. Vai perder, né? Não, e outra coisa que você abordou aí, cara, que eu gostei muito também, dessa coisa afirmativa, né? Do cara chegar lá e falar a verdade, né? Você falou, não, eu importei sim, porque eu não quero participar. Você tem uma frase que você usa lá, não, eu não quero dar dinheiro pro cara que vai comprar arma para matar policial, né? Pô, isso aí o Wallace genial, que fala. Isso aí muito boa. E o Wallace falava isso pros delegados. A gente era conhecido aqui na delegacia aqui do Rio. A gente era conhecido por falar a verdade. Uma vez eu cheguei lá com um cliente que estava preso, o delegado me chamou no canto, o Wallace estava de testemunha, assistiu, chegou assim, doutor, você vem aqui toda vez, fala a verdade pra gente, vou te falar, agora é minha vez de chegar e contar pro senhor, teu cliente está mentindo pro senhor, ele não é esse anjinho que ele está pintando pro senhor, não, ele tem, aí descascou o cara lá do que tinha feito. Então, assim,
o fato de eu falar a verdade para o policial me deu um conceito diante dele saber que eu não estava ali contando historinha. Entendeu? Se o meu cliente estava contando historinha, eu não participava daquilo. Claro, claro. Quer dizer, você tem um, né, eu acho que foi uma construção tijolinho, tijolinho, né? E como é que são nos diferentes estados, né? Você coloca ali que são várias diferentes, né? Que julgam, né? Então tem estratégias diferentes. Como é que é um pouco isso para o leigo, assim, Emílio? Explica pra gente o que muda de estratégia e por que tem essas diferenças, cara? Então, a gente tem um nome para isso, né? Que entrar com ação judicial a gente chama de litigar, né? Uma briga civilizada ali, mediada por papel, né? Agora arquivo PDF, mas até um tempo atrás era no papel. Né? Então a gente está litigando, então a gente chama de litigância estratégica, né? A litigância estratégica é isso, primeiro passo é entender o cenário onde vai correr aquela ação judicial. Então, se eu vou entrar com uma ação em São Paulo, eu sei que aí eu sei que tem esfera estadual e federal, eu sei que na esfera federal tem tantas varas federais criminais, né, que os juízes são esses, e a gente tenta saber qual é o posicionamento deles né, quem tem um posicionamento mais garantista, mais punitivista, e aí já começar a trabalhar com cenários possíveis. Quando é um lugar menor, fica mais tranquilo, porque a gente consegue saber, é um juiz só, entrou, já vai cair com aquele juiz. Né? Então, cidades pequenas, onde a Justiça Federal só tem uma vara única, ou então quando a gente vai para a Justiça Estadual, que é uma comarca com uma vara única na comarca, a gente sabe que é só um juiz, que é só um promotor, então fica mais simples a gente já saber como que vai ser o diálogo, né? O debate que a gente vai ter com essas autoridades. Né? Então, é um papel do advogado também, ainda mais num processo tão audacioso como é o habeas corpus, compreender onde que ele vai entrar. Né? Então, eu tento sempre saber, né, antes de entrar, quais são as chances que eu tenho, juiz bons, juízes que não são tão bons assim, e também quem vai estar pelo Ministério Público, que também, né, que não é um órgão que ali não vai poder acusar, mas ele vai poder dar opinião, e eu quero uma opinião favorável, né, ao meu direito. Certo. E como é que você viu aí ao longo desses anos, cara, essa mudança de entendimento? Quer dizer, tem um lado de vocês ali, da estratégia, de explicar, de educar, né, de quase catequizar a justiça, né, para, né, produzir esses efeitos e, de fato, garantir direitos dos seus clientes, né? Mas e como é que foi o Ministério Público hoje entende mais? A polícia entende mais, o juiz, ele tem um outro juiz, não, mas o cara só lê a lei, né? Acho que tem ali uma coisa também, você fala do juiz, que é o cara que é totalmente aferrado ao que está escrito, e ele não olha a circunstância, né? Não consegue olhar o todo. Isso evoluiu? Tá numa mesma coisa? É um ou outro? Como é que tá essa situação, cara? Cara, continua uma grande loteria, né? E a gente tenta reduzir essa loteria com esse mapeamento, com essa litigância estratégica, tendo sempre um plano B, C, D, para caso algo não saia como esperado, mas segue sendo tudo muito incerto, né? Tudo muito volúvel, né? Então, e o que acontece hoje? Muita gente que pediu HC e que não deveria ter pedido faz merda. E essas merdas chegam até os magistrados. Então, assim, né? Pedir o HC é um negócio muito sério. Pedir o HC é um negócio muito sério. O habeas corpus é a forma de acesso à saúde para pessoas doentes. Né? Porra, eu sou cultivador, sou usuário, eu não tenho habeas corpus, eu não tenho nem receita médica, eu trabalho com cannabis medicinal desde o primeiro dia que isso foi retomado no Brasil. Eu não tenho receita médica, porque eu não vou ficar contando historinha para ninguém. Pô, eu não faço um tratamento. Então, assim, tem gente que quer só ter o acesso à planta, que acha que vai poder cultivar em paz, e aí eu estou vendo um monte de processo. Pô, tem um caso aqui que eu vi semana passada, o sujeito condenado por ter o habeas corpus e estava vendendo. A polícia pegou o habeas corpus, pegou o cara, viu que tinha habeas corpus, mas viu também que ele tinha venda, desconsiderou o habeas corpus, e na hora da condenação, o fato dele ter enganado a justiça ainda foi considerado um agravante. Então, assim, claro. algo muito sério. Então, continua tudo. Podia estar. Cara, a gente podia já ter
uma jurisprudência pacificada pelo cabimento do habeas corpus, se não tivesse muito inconsequente pedindo habeas corpus, achando que é super trunfo. Eu tenho habeas corpus, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não pode, gente. Habeas corpus é para se tratar. Habeas corpus é para acessar a saúde. Não é para poder ficar soltando pipa, entendeu? Entendi. E as associações, onde é que entram nessa coisa do habeas corpus coletivo, né? Porque aí você está falando, né, de uma produção muito maior, né, para atender, obviamente, várias pessoas. Você tem uma demanda por mais plantas, né, por mais óleos, por mais, né, derivados e tal. Como é que elas entram nesse entendimento também? Quer dizer, é o direito à saúde, mas, vamos dizer, é um pouco mais complexo, né? O controle é mais difícil, né? E tudo isso, né? O juiz deve ficar ainda mais receoso, né? Isso também foi um outro baita ato de coragem, porque não bastou pedir para o sujeito cultivar para si, também fomos pedir para cultivar para outras pessoas, né? E deu certo também. E aí, assim, né? O fundamento é a compaixão, a empatia, né? Realmente as pessoas usarem isso para usar o cultivo, né? O fato de poder cultivar para ajudar outras pessoas, né? Para ajudar outras pessoas. Porque imagina, eu sou grower, aí meu vizinho aqui está, digamos, com uma inapetência provocada por quimioterapia, está indo embora. Eu sei cultivar, eu sei fazer o remédio, vou deixar o cara está aqui do meu lado. Isso é omissão de socorro, né? Para mim, isso é crime de verdade. Saber fazer um remédio, ter a capacidade de fazer um remédio e deixar o cara morrer. Isso é crime. Né? Então, nessa lógica que a gente conta a narrativa das associações, né? De que realmente, por compaixão, por empatia, aquelas pessoas que estão na associação estão ajudando outras pessoas. E eu já vi casos assim, né? Eu já tive vezes de eu falar, cara, né? De chegar para um diretor de associação e falar, cara, dá uma segurada, dá um pouco, segura aí um pouco, vamos consolidar. Aí falei, Emílio, cada vez que chega alguém aqui que está precisando, eu não tenho como dizer não, entendeu? É omissão de socorro, não tem como dizer não. Então, assim, eu super compreendo e vamos para cima, então, entendeu? Vamos dobrar a aposta sempre. O negócio é que é um risco gigante, né? A gente tem algumas situações de associação que já teve polícia invadindo, mas mesmo assim a gente tem uma tese jurídica também muito boa, né? De que não pode ser crime compartilhar cannabis quando você está salvando a vida, porque a cannabis é proibida enquanto um potencial agente de lesão à saúde pública. Né? Mas, se ele está em abstrato isso, mas, quando está de forma concreta salvando a vida de alguém, como que isso vai ser crime? Como que dar saúde para alguém, garantir a dignidade de alguém, vai ser um ato criminoso? Isso não fecha. E aí entra essa disputa com os juízes, né? Porque tem juiz que é isso aí, é literal. A lei está escrita assim, cara, não quero saber. Né? Mas, a gente já viu a lei ser usada para várias aberrações na história da humanidade. Né? A lei errada é o que não falta, né? A gente tem vários exemplos aí horríveis de que estava na lei fazer crueldade, o homem fazer crueldade com o homem. Aqui no caso não, entendeu? Porque no caso as associações estão efetivamente salvando vidas, né? Eu acho que tal. E assim, né? Você é um cara que olha o movimento da cannabis globalmente, eu acho que o movimento associativista é a grande marca da regulação da cannabis, do uso da cannabis, né, medicinal aqui no mundo, né, mas o do Brasil é a grande marca, né, que é ser feita pelos próprios pacientes. Né, é isso, né, os pacientes usam a cannabis e produzem a cannabis e se ajudam mutualmente. Isso é muito bonito de ver, assim. Eu tenho muito orgulho de acompanhar isso. Lá fora chama de grassroots, né? É uma coisa de baixo para cima, né? Quer dizer, da população empurrando as instituições, né? Porque a realidade está dada, né? O cara está doente, ele vai fazer o próprio remédio, né? Uma outra coisa que eu curti também no livro foi a coisa da Anvisa, né? Que a Anvisa foi resistente ali, era uma coisa de justiça. Quando a Anvisa, né? Esse episódio me marcou muito também na leitura, né? Quando a Anvisa passa a autorizar a importação de medicamentos e ela diz que não viu a qualidade, que ela não se responsabiliza por aquilo, ela abre a porta para o cara produzir seu próprio remédio, né? Claro.
Isso aí. Na verdade, né, a gente sempre faz uma leitura sistemática do que tem de normas em favor dos nossos clientes, né? Então, quando a Anvisa diz que ela está autorizando vir um produto importado, que ela nem sabe de onde é feito, e mesmo os produtos nacionais, que por mais que tenham testes de qualidade, mas não tem de eficácia e de segurança, cara, me desculpa, então quero fazer em casa, entendeu? E assim, deu super certo, né? A Anvisa, Sim. ela não sabe o que fazer mais. Na verdade, tenta regulamentar e, né, o fato social vai atropelando, virou um rolo Tá atropelando. compressor. Entendeu? A gente não sabe hoje ao certo quantas associações tem, mas já estou falando mais de 300 no Brasil. Né? Falam de 100 só em São Paulo, no estado de São Paulo. São 20 associações hoje com medida judicial. Então, assim, é uma realidade muito robusta acontecendo a partir da base, como você falou. Sim. Grassroots Uhum. total, entendeu? E com evidências e casos aí, né, relatados por médicos, pacientes, familiares, que realmente está mudando a vida das pessoas, né? Isso é Evidências clínicas, incontestável, né? né? Um negócio muito anedótico ainda, porque a gente não tem uma metodologia de pesquisa Aquela e pesquisa double que blind, aquela respeite. coisa toda. Uhum. Mas evidência clínica, a gente tem um caminhão, sabe? Um caminhão não, a gente tem, pô, muita coisa, saca? Muita coisa Transatlânticos de mesmo. evidências, né? E aí, Sim. vou aproveitar suas idas e vindas a Brasília aí, sair um pouco do livro aí, que quero te ouvir também um pouco aí. Como é que tá a confusão lá na Anvisa, cara? Conta pra gente aí, o que tá rolando lá? Eles adiaram, né, a regulamentação, né, diária, e aí não tem data para acontecer agora? Não, então, cara, estavam votando uma minuta por pressão do STJ, né? Sim. A empresa, né, tá lá pressionando, ela quer o cumprimento, ela tem uma decisão favorável, os advogados da empresa, né, estão querendo que isso se torne efetivo quanto antes. E aí tá dizendo, ó, a Anvisa não está cumprindo, tinha até 19 de maio, não cumpriu e pede prazo e cadê não tá respeitando o cronograma e tudo certo, né? Então tá dando uma pressão, essa pressão chega no STJ, o STJ transfere para a Anvisa. Tanto é que agora a Anvisa está de novo intimada em 5 dias para provar que está fazendo o cronograma andar. E aí, o que aconteceu? Por conta disso, botaram ali aquela minuta de 0,3, o negócio totalmente descolado da realidade, né, de um país tropical como o Brasil. Uhum. Só que quem botou isso foi a diretoria interina, né? Porque Estão tava nomeando vago. os novos agora, né? Isso, e aí, cara, foi no mesmo dia que ia votar a minuta, né, a aprovação dessa minuta, no Senado estava sendo votada a nomeação dessa nova diretoria, né, pela comissão do Senado, né, o Sabatina e a aprovação, e depois Uhum. foi aprovada na Sabatina, e depois foi aprovada pelo plenário do Senado. E, assim, a perspectiva que a gente tem é que essa nova diretoria da Anvisa, cara, é algo assim, eu tô me arriscando a falar que a gente vai viver uma nova era de relação com a Anvisa, É mesmo? porque são pessoas que vêm do Ministério da Saúde, entendeu? São Tá, pessoas que vêm da perspectiva da saúde pública, né? tá. E Não é aquela não que nomeação meramente política ali de oferecer cargo e não, tal, é não, a turma que não, entende não. mesmo. A gente chama também grassroots também, entendeu? Mas dentro do Legal. sistema único de saúde, Sim. então, assim, eu tô, né, eu sou o maior crítico da Anvisa, eu tenho uma foto que eu tirei em 2015, que eu adoro, que eu fui na Anvisa e vi um capacho personalizado Anvisa. Falei, porra, Anvisa, capacho, eu tenho aquela foto, pô, de vez doido para usar aquela foto em alguma publicação. Mas não, agora eu acredito que talvez o movimento social até mude a perspectiva e passe a lutar para que a Anvisa tenha mais estrutura, porque a Anvisa tem seus problemas, mas ela tem um problema de um déficit de 2.000 funcionários. Pô, e aí Tá. é muito difícil cobrar eficiência de um órgão público com um déficit desse tamanho. Mas assim, eu estou muito esperançoso de que essa regulação né, que o STJ está impondo sirva para a gente
cumprir um sonho antigo do professor Elisaldo Carlini, que é a gente ter um órgão público próprio para a cannabis, uma comissão, um grupo de trabalho, sonho, hein? Cara, assim, entendeu? A gente tirar isso totalmente da mão da Anvisa, a Anvisa ficar mais subordinada a esse grupo de trabalho, mas a gente ter um órgão que tenha assim mais tato para lidar com a complexidade que é a relação do ser humano com essa planta. Não adianta a gente deixar num órgão tecnocrático, porque a coisa não vai andar. E eles têm uma série de outras atribuições, né, cara? Acho que a Anvisa olha para tudo, né? Imagina, isso, né? Não, assim, eu era super crítico com a Anvisa, mas assim, eu tenho que aplaudir a Anvisa na pandemia, cara. Tem que aplaudir a Anvisa na pandemia, sim, entendeu? Então, porque foi que bancou a vacina, né, cara? Eu prefiro que a Anvisa fique dedicada a esse tipo de situação e deixe a cannabis com um encontro multidisciplinar, né, que tenha representantes da saúde humana, da saúde animal, da saúde vegetal, que tenha representante das associações, que tenha representante de órgãos dos institutos de pesquisa, de empresas, do Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Ministério da Justiça. Aí sim a gente tenha um órgão onde vai ter um diálogo profundo, né? E aí, quem sabe, a gente consiga trazer soluções importantes para a questão da cannabis aqui no Brasil. O que foi que vocês fizeram, né? Os advogados foram lá, estudaram, se aprofundaram e convenceram pela ciência, né? Pela lógica, pela saúde, seja qual for o argumento, né? Vocês têm tido êxito, né? Então, acho que você fala ali, né? Por final, você vai falando lá da diferença entre os casos da cannabis e a causa, né? Eu acho que o que vem primeiro? Acho que não tem meio aquela coisa do ovo a galinha, né? As duas coisas caminham juntas, né? Você precisa do caso para avançar a causa, mas a causa também te ajuda a avançar o caso, né? Tem casos de ajuda e tem casos de atrapalha, né? Eu trago aí, eu acho que eu relato o caso do devoto da maconha, né? O cara que o juiz, quando vai sentenciar ele, é um grower, quando vai ser sentenciado, o cara considera, por ele ser ativista, por ele ser um cara da causa da cannabis, no caso dele envolvendo cannabis, a causa impactou negativamente. Atrapalhou. Ele foi considerado um devoto da maconha, né? Então há momentos bons e ruins, né? Mas é importante ter essa conversa e a gente entender como os casos, né? O habeas corpus, as associações, como os casos concretos impactaram na causa, mas também como que a causa impacta nos casos, né? Então, assim, isso e vai nem se sempre é positivo. Nem sempre é positivo, né? Então a gente tenta que seja positivo, mas esse caso, esse julgamento foi um julgamento se eu não me engano, em 2012, né? Dessa questão do devoto da maconha, e contou negativamente. Talvez hoje, que a gente já tem uma outra perspectiva de opinião pública e tudo mais, da relativização até mesmo nos tribunais superiores do que é a maconha, né? Seja o julgamento da marcha, o julgamento do RE 65659, o julgamento do IAC 16, os julgamentos dos habeas corpus, né, no STJ, e aí sim talvez a gente já tenha uma outra cultura jurídica surgindo nos tribunais e nos magistrados. Certo. E a questão do STF, aquele coisa de repercussão geral, que tem o número de plantas e tal, que não tem mais, quer dizer, continua sendo crime, né? Não tem a pena de isso, já não tinha pena de prisão desde a lei de 2016. Agora deixou de ser crime, é isso? Deixou de ser crime. Tá. É uma infração administrativa portar até 40 gramas de maconha e até cultivar 6 plantas fêmeas. 6 plantas fêmeas, né, então, em determinado estágio. Então agora passou a ser, foi isso que foi o entendimento, e isso aí nenhum juiz pode, quer dizer, não deveria julgar contrariamente a isso, esse entendimento. Só certo? Se tiver prova contrária, só se tiver o cara tiver 40 gramas em dolinha ali, for pego passando, entendeu? Vai vendendo, com balança, com aquela coisa toda, com vários, coisa de embalar. Tem a circunstância também conta, obviamente. Isso, tanto para cima quanto para baixo. Eu peguei um caso aqui esses dias, o menino foi flagrado saindo da favela com 100 gramas, usuário. Foi considerado usuário.
Tá, porque ele estava lá comprando pro consumo dele, a Isso, circunstância era essa, ele não, tava, não ia e era acima revender. dos, isso, e era acima dos Estava 40 acima dos gramas 40. e mesmo assim foi usuário. Mas é isso, Legal. cada caso é um caso, né? Menino branco na zona sul do Rio de Janeiro, entendeu? A gente ainda tem ainda temos esses componentes aí sociais e raciais que a gente enfrenta na justiça, e a justiça reproduz o que a sociedade, né? Enfim, né? No final é isso, né? Cara, vamos caminhando para o fim aqui. Eu quero pedir, se a galera tiver pergunta mandando, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Como a gente está aqui no Cannabis, né? E você falou aí da empresa que está litigando lá, né, com o STJ e tal. Como é que as empresas, né? E aí a gente, né, no Brasil, a gente optou por esse caminho farmacêutico, né? Pelo caminho onde a via farmacêutica é a via de demanda e de atendimento à população, né? Então são produtos farmacêuticos manipulados, industrializados, etc, etc. Como é que essa turma, vamos dizer, os advogados, né? Para voltar aqui para o tema da conversa, como é que os advogados que militam aí, vamos dizer, nesse direito comercial, eu não sei se é direito, enfim, né, econômico, sei lá qual é o nome, mas como é que esses caras ajudam também ou atrapalham? Como é que é um pouco desse... porque eles estão lá também, né? Eles estão brigando lá com, né, o juiz acaba sendo o mesmo, né? Que vai pegar, sei lá. Por acaso, essa é a minha pesquisa do doutorado, que eu estou escrevendo nesse momento. Pô, que legal, cara. Vou ter que fazer outra entrevista quando terminar esse doutorado daqui a 4 anos. Se tudo der certo, acabo daqui para o fim do ano, no máximo ali em janeiro. Tem que acabar. Pô, que legal. Porque esse livro ele foi escrito em 2021. Esse livro, tá. ele é datado, embora, né, eu tentei não datar ele muito, né, deixar a escrita dele mais aberta, mas ele foi escrito em 2021, entendeu? Tá. Né, super atual, conta muita coisa. Eu acho que para quem é da advocacia inspira muito, né, porque entende como que o habeas corpus foi surgido, como que a questão do, né, ajuda a entender que é possível a gente criar coisas novas na advocacia. Mas, né, sobre a sua pergunta, o que acontece? Né, a primeira coisa, né, não foi que a gente não optou por esse modelo farmacêutico, optaram por nós e estão tentando... Sim, o Brasil estamos empurrando isso aí. O Brasil de colarinho branco lá, de gravatinha lá, que, né, embora eu use gravata também, tá, né, tô aqui de moletom, mas eu também, né, mas é isso, né, se dependesse de mim, né, a gente nunca ia partir por esse modelo, né, eu acho isso aí um grau de controle desnecessário. Na verdade, isso só serve para as grandes corporações da indústria farmacêutica, isso não habilita, né, que as pessoas tenham possibilidade de trabalhar com a cannabis efetivamente aqui no Brasil do jeito que está. Né, o sarrafo é muito alto, né, você vai entrar em qualquer projetinho aí de fabricação de cannabis dentro da regulamentação, milhões e milhões de reais, né, então o negócio não é para todo mundo, né? Não democratizaram essa opção aí pelo modelo farmacêutico, é uma opção extremamente excludente. Mas, assim, eu não vejo esses advogados atrapalhando, né? Tá. E minha interlocução com esses advogados, eu estou entrevistando eles, é interessante ver que eles têm uma posição... Eu vou falar, eu mordi minha língua, porque eu achava que esses advogados assim, que, né, de direito empresarial, direito regulatório, né, esses advogados mais corporativos, eles tinham um negócio só, deixa eu fazer aqui o meu, ganhar um dinheirinho aqui para o meu cliente, dinheiro. E for. Não, cara, não é assim. Os caras têm uma preocupação muito maior com a questão do ecossistema, né, regulatório e tudo mais, do que aparentemente tem. Mas eles não têm a mesma perspectiva dos advogados ativistas em termos de responsabilidade. Claro. O advogado ativista, né, o Wallace, se o Wallace perde o habeas corpus, mano, caralho, porra, fica desesperado. Não consigo nem imaginar, entendeu? Né? Não consigo nem imaginar o que ia acontecer. Mas pro advogado, né, de uma empresa, ele está numa função de meio, né, de pedir. Ele não tem a obrigação de chegar ao resultado. O advogado ativista, ele tem a obrigação de chegar ao resultado. Entendeu? Ele se sente, pelo menos, obrigado a chegar ao resultado. Está comprometido ali, né? Com a causa, né? Então, com a causa, exatamente. Então, assim, mas os advogados né, das empresas também não estão num foda-se completo. Tanto é que também, depois dos habeas corpus das associações, o que tem de mais interessante acontecendo é justamente o IAC 16, né? Que é para autorizar cultivo. Que é para autorizar cultivo.
cultivo por empresas, né? Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat. Galera, tem uma pergunta aqui, ó. Peraí, que eu achei uma aqui. Tem um menor tamanho de associação viável? Tem isso, assim, um mínimo, uma associação? Pode ser de uma associação de 2 pacientes? Existe? Pode. Não existe de uma pessoa só, não existe, mas eu já vi 3 pessoas. Existe. O mínimo que eu vi, 3 pessoas. O mínimo que eu vi, mas eu acredito que 2 também possam. 2 também possam, é uma associação, né? Não, legal, cara. Mas uma coisa que eu aviso é o seguinte: uma coisa é você ir ali cumprir as formalidades do papel, da burocracia e fundar uma associação. Outra coisa é tocar uma associação com 2, 3 pessoas. É horrível. Assim, suga a vida, né? É muito trabalho, né? Eu costumo dizer que precisa ter gente o suficiente para que fique leve para todo mundo. Certo, porque você tem aí as responsabilidades e tal, né? Como o pessoal comentou aqui no chat também. Cultivar, administrar, acolher as pessoas. Processar. Entendeu? Mas cultivar, já é trabalho pra caramba. Administrar a associação, a instituição, trabalho pra caramba. Acolher as pessoas na associação, trabalho pra caramba. Vão chegar. Entendeu? Não é trivial, né? O pessoal acha que é simples. Associação é mó trampo, gente. Pois fica esperto aí, galera, acha que né? E o HC também é responsabilidade, né? Eu acho que o pessoal falou aqui, cara, HC não é brincadeira, não é coisa recreativa. A gente viu ano passado aquela situação lá do cara, não, eu tenho aqui autorização, sou maconheiro autorizado pela Anvisa, né? Que negócio que tava rolando no Instagram que deu uma merda federal, né? Para não dizer, né? O mínimo. Então, assim, tem o cara que abusa também do lado empresarial, né, cara? Enfim, tem de tudo, né? O cara tem que ter responsabilidade. Você tá falando das flores em 2023, né? No negócio das flores, nego é muito burro, mano. O rapaziada é muito burra, muito burro. Tem que ser muito burro pra fazer uma publicidade daquela, saca? O nome é esse, é burrice. Burrice. Você vai ter suas flores legalizadas. Meu irmão, puta que pariu. Esse aí, seu cruzo de uma... Porra. Esse atrapalha, né, cara? Esse é o cara que atrapalha de verdade, porque o juiz vai falar, tá mais um maconheiro aqui querendo me convencer que é pra saúde, né? Aí você é um idiota, mano. Você é um idiota. De quem tá falando a verdade, né? Idiota, sacou? Esse aí é o tipo de gente que atrapalha o nosso trabalho. Esse é um exemplo. Pode crer. Galera, vou apresentar de novo aqui o livro, ó. Advocacia e Maconha, Emílio Figueiredo, uma etnografia sobre os advogados nas defesas e demandas da cannabis do Brasil. Tá? Editora Reviver, recém-lançado, você encontra aí nas melhores casas do ramo. Amazon, isso daí só tá na Amazon. Só tá na Amazon? Cara, a Amazon tomou conta, né, cara? A Amazon tomou conta. É porque para editora é muito prático, muito né? Mais já fácil, fica tudo né, ali, eu mesmo tem muito jeito. Ficou tudo com o editor e ele tá cuidando da logística. Maravilha. Comprem, leiam, porque é muito legal, uma leitura gostosa, não é uma leitura acadêmica, apesar de ser origem de uma dissertação de mestrado. E eu vou, enfim, despedindo aqui, galera, e agradecendo ao Emílio. Emílio, muitíssimo obrigado, cara, mais uma vez aí dizendo aí, repetindo, uma honra ter você aqui. A casa é sua, volte sempre, já aprendeu aqui o caminho. Vamos bater vários papos, me sugiram pautas aí, enfim, fica à vontade para me acionar, para a gente continuar essa conversa aí e evoluindo. Nós vamos evoluindo junto aqui com a Rádio Hemp, né? Esse é o Cannabis, aí a sua presença semanal de notícias e papos sobre o universo canábico, sobre o negócio da cannabis. Enfim, obrigado também para todo mundo que acompanhou aí, que mandou mensagem, que acompanhou. E, Emílio, eu vou passar para você aí fazer suas considerações finais, por favor, meu amigo. Cara, valeu, Ricardo. Fico feliz, né, de você ter me convidado, de você tá me ajudando a divulgar o livro. Eu sou muito ruim com marketing, né? Acho que meu forte é a advocacia mesmo. Não sou muito. Né? Cada um na sua. Né? Eu sou favorável, cada um no seu quadrado, né? De vez em quando me perguntam, cannabis é boa para isso, para aquilo. Cara, eu não sou médico, saca? O meu papo aqui é direito. Eu não prescrevo para ninguém, não falo, saca? Só se for um negócio muito urgente mesmo. Mas te agradecer, felizaço de estar aqui com a Rádio Hemp também, dar um salve pro Igor, né, muito maneiro de vocês estarem juntos, e é isso, cara, espero ter novidades em breve aí, volto sim. Maravilha. Né, também acho que, tem uma galera muito boa nesse nosso campo para você também convidar para trocar ideia aqui contigo. Com certeza, a lista tá grande aqui, cara. A lista tá grande, é uma vez só por semana, mas vai ser bacana que a gente vai crescendo, vai aprendendo cada vez mais, cara. Mais uma vez, obrigado aí por ter sido, né, estreando aqui, e você vai voltar mais vezes com certeza, cara. Só chamar.
Maravilha. Turma, muito obrigado aí. Até semana que vem. Grande abraço, Emílio. Valeu, pessoal. Rádio Hemp.